Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Palavra de Deus no Salmo 113, os versículos 1 e 2 diz o seguinte: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por este momento de culto, de adoração e louvor ao Teu santo nome. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração, porque temos a certeza de que é por amor de Ti, por amor a Ti, por nos dedicarmos somente a Ti, é que nós podemos Te adorar e Te glorificar. Por isto, que o meu coração, que os nossos corações sejam totalmente envolvidos pela Tua presença, pela ação do Teu Espírito Santo, e nós continuemos a Te louvar de todo o nosso coração. Abençoa o Teu povo que agora se reúne para Te louvar, Te adorar e Te glorificar. Por amor de Jesus Cristo é que nós suplicamos, Tu aceites a nossa oração. Amém, amém, amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei seu nome, louvai e bendizei seu nome, louvai e bendizei seu nome, bendizei seu nome.
Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou fazer a leitura que está em Provérbios 15, versículos 31, 32 e 33. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade procede à honra. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, soberano entre terra e céus, Deus Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e de todos, ó Pai. É a Ti, Senhor, que vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Te agradecemos por tantas e inúmeras bênçãos que Tu tens nos proporcionado, Senhor, nesses tempos de ruins, tempos de pandemia, tempos de aflição. Ó Pai, eu te agradeço porque Tu tens guardado a minha casa, tem guardado a casa dos nossos irmãos em Cristo Jesus e tem estado conosco, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas cuidando, Senhor, do Teu povo no mundo, Senhor, daqueles, Senhor, que proclamam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador das vidas, ó Pai. E te pedimos que Tu estejas, Senhor, com a IPI em Vila Formosa, Pai. Sê com os irmãos, sê com o conselho da igreja, com o pastor, guarde o Senhor, proteja, livra ele do mal, ele e a sua família. Senhor, com os presbíteros, esteja junto com cada um, com sua família, dando-lhe sabedoria, ó Pai. Também te pedimos que esteja com os diáconos e as suas famílias, ó Pai. Tem misericórdia de cada um, protegendo e livrando do mal, ó Pai. Senhor nosso Deus, Tu sabes, Senhor, tudo que está acontecendo, Pai, ao nosso derredor. Mas nós confiamos em Ti, nós sabemos que Tu és o nosso Deus, sabemos que toda a honra e a glória pertencem a Ti, e Tu sabes, Senhor, quais são os Teus propósitos, Senhor, para a vida de cada um, para a vida deste país, Pai, do Brasil, ó Pai. Ó Senhor, eu te peço que Tu estejas, Senhor, neste momento, Senhor, indo de encontro àquelas pessoas que estão no leito de enfermidade, sofrendo de dores, sofrendo de falta de ar, que esta doença traz, essa Covid, ó Pai. Ó Jesus, afofa esses leitos, Pai. Tem misericórdia de cada doente. Tem misericórdia, Senhor, da família desses doentes, ó Pai. Esteja visitando neste momento, ó Pai, também os profissionais, técnicos que cuidam desses doentes que estão nessas condições, ó Pai. Proteja esses profissionais com o Teu amor, com a Tua misericórdia, com o Teu cuidado. Ó Jesus, e suas famílias também, Senhor. Mas também Te agradecemos porque muitas pessoas, Pai, estão novamente nos seus lares, com as suas famílias, livres, Pai, desta doença, porque tanto tempo, Senhor, estiveram ali internadas, hospitalizadas na UTI, mas Tu livraste, Tu deste o livramento para cada uma, Senhor. E neste momento eu me lembro da minha irmã, da Márcia, Senhor, que Deus a livrou da morte, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Também, Senhor, neste momento eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu entres com o consolo, com o conforto,
para aquelas famílias, Senhor, que perderam seus entes queridos, ó Pai. Ó Jesus, neste momento eu me lembro do Marinho, que é amigo do meu marido, que perdeu a sua filha tão jovem, que deixou órfão, um menininho de 5 anos, ó Pai. Ó Senhor, sei com eles, com o Marinho, com a sua esposa, com o esposo desta jovem, que perdeu, Senhor, a vida para esta doença. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu estás ali junto deles, amparando, Senhor, confortando os seus corações, ó Pai. Senhor, te agradecemos também, porque Tu estás junto de cada um, Senhor. Tu estás junto dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que proclamam com a boca, Senhor, que Tu és Jesus Salvador. Jesus que nos livraste, Senhor, do pecado, ó Pai. E, Senhor, também sabemos que necessitamos que a Tua palavra seja obedecida, naquele versículo que diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, ó Pai. Faça com que os olhos e os ouvidos possam ser abertos, Senhor, para esta palavra, para que as pessoas possam entender que há um único caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Que essas pessoas possam se converter dos maus caminhos e voltar para Ti, Senhor. E também, Senhor, aquelas pessoas que estão em tratamento de saúde, que Tu sabes quem são, Pai, que estão anotadas, Senhor, e que nós não queremos dizer para que nenhum nome fique para trás, Pai. Senhor, esteja junto delas, cuidando, Senhor, livrando elas da doença que estiver, fazendo com que os exames possam ser feitos, refeitos, e que possa, em nome de Jesus, serem curados, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Também, Senhor, estamos felizes porque a IPI do Brasil faz 118 anos. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por cada criança, por cada adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto, idoso, que faz parte da IPI do Brasil. Senhor, dá-nos força, aumente a nossa fé, a fé dos nossos irmãos, ó Pai, para que possamos estar firmes, inabaláveis, ó Pai, para que o reino de Deus seja anunciado através das nossas bocas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado porque Tu nos tens sustentado. Tu tens, Senhor, nos dado vida. E esta vida, Senhor, devemos, Senhor, honrá-la, honrando o Teu santo e bendito nome. Faça-nos filhos mais obedientes a Ti. Perdoe os nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus, que Te pedimos já agradecidos. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o louvor de hoje, mas estarei lendo a palavra do Senhor primeiramente, que se encontra no livro de Salmos 19, do versículo 7 ao 10. A palavra nos diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar nesta noite de um culto maravilhoso, culto que estaremos participando da ceia do Senhor, culto esse que estamos também podendo comemorar os 118 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Parece que foi ontem, né, irmãos, que nós estivemos lá no Ibirapuera, quando comemoramos 100 anos, né, e já se vão 18 anos. Como a palavra de Deus diz, né, que o tempo é como vapor que se dissipa. Que nós possamos ocupar bem o nosso tempo, usar melhor os dias que temos neste mundo. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, graças damos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos diante de Ti, ó Pai. Nesta noite de um dia abençoado por Ti, nesta noite que estamos em um culto, ó Pai, para Te louvar, para Te adorar, ó Pai, que todos os atos desse culto estejam sendo agradáveis a Ti, Senhor Deus. Damos graças, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, pela vida do pastor Gilberto e dos pastores, ó Pai, da nossa IPI do Brasil, Senhor Deus, que está completando 118 anos de sua fundação, ó Deus. Que o Espírito Santo esteja conduzindo, ó Pai, toda a direção da igreja, que o Espírito Santo esteja na direção da Igreja Nacional, das igrejas locais, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, sermos ministros, embaixadores da Tua Santa Palavra aqui nessa terra, Pai. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Eu Navegarei. O cântico é Não Tenhas Sobre Ti. Não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho.
trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus. Amados irmãos, na última semana falamos sobre o homem, aquele centurião que encantou o coração de Jesus. E nesta semana nós queremos estar também estudando mais uma vida que tocou profundamente o coração de Deus. Só que dessa vez vai ser de uma mulher, e o seu nome chama-se Ana, que fora mãe de Samuel. E nós vamos começar estudando sobre Ana no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1, dos versos 9 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela para orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por isto a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então respondeu-lhe ele: Vai-te em paz. Vai-te em Que paz. o Senhor conceda a segunda petição que fizeste. E disse a Ana: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi para o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Amados irmãos, nós estamos falando sobre vidas que tocaram o coração de Deus. E esse texto de Ana é um dos textos também que fala sobre esta grande verdade de uma vida que tocou o coração de Deus. Diz esse texto da palavra de Deus que Ana era uma mulher que tinha como marido Eucana. Eucana tinha duas mulheres, a outra chamava-se Penina, isso era comum e costume naquela época. E diz que então Ana era estéril e por isso ela sofria grande zombaria por parte de Penina, e isso lhe causava grande tristeza.
e causava tanta tristeza que aqui no versículo de número 7 diz que ela não comia e chorava amargamente. Então nós vemos que era uma mulher que tinha um problema muito sério. E o texto diz que eles iam anualmente até a casa do Senhor para adorá-lo. E eles foram até a casa do Senhor e, depois de alguns instantes, Ana levantou-se para orar. E diz o texto que ela então começou a orar a Deus. A orar a Deus. E diz o texto assim que ela estava com amargura na alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então nós vemos que é uma mulher que passava por um problema muito sério, passava por grande dificuldade. Ela então está diante do Senhor e vai estar então derramando o seu coração, a sua alma perante o Senhor. Orou ao Senhor, buscou ao Senhor, chorou abundantemente. Então, nós podemos ver que a Ana se colocou de uma forma humilde, se prostrando e derramando o seu coração perante o Senhor. Vejam, meus amados irmãos, como a similaridade, como o texto da palavra de Deus nos mostra, como as atitudes de vidas que tocaram o coração do nosso Deus foram vidas que se colocaram de uma forma bem humilde diante de Deus, derramando o seu coração. E nós temos falado sobre isto. Nós temos que derramar o nosso coração, abrir o nosso coração perante o Senhor. E Ana abre o seu coração e ela então vai orar a Deus. E nesta oração, aqui no versículo de número 11, ela vai fazer um voto. E o voto é: se Deus agir favoravelmente, se Deus atender, ela então vai estar demonstrando que ela estaria disposta a render graças e adorar a esse Deus, se esse Deus agir para com ela de forma favorável, com gratidão e com louvor, ela faria isto. E este voto é que ela fez. E vejam qual é a oração de Ana, ou como ela se dirige a Deus. Ela diz assim no versículo 11: Senhor dos exércitos, isto é, aquele Deus que está acima de tudo, o Deus poderoso que pode todas as coisas. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, se me deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a cabeça não passará a navalha. Amados irmãos, olha como uma pessoa ora a Deus, não com imposição, mas ela fala: se o Senhor agir de forma benigna, atender a minha aflição, estiver lembrando-se da sua serva e deres a ela um filho. Olha, o que ela mais queria era um filho. E ela diz assim: mas eu sei que se o Senhor ouvir a minha oração e der a mim este filho, me conceder esta bênção, eu reconheço que o Senhor está acima deste filho. E eu faço um voto: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Esse era um voto chamado voto de Nazireu, que ele não deveria beber bebida forte e nem raspar a sua cabeça. Sansão também tinha este voto quando do seu nascimento, quando dito que ele não deveria beber bebida forte e nem raspar, cortar os seus cabelos. Mas então aqui, veja, meus amados irmãos, como é que um coração se comporta diante de Deus. E volto a frisar, olha que maravilha: o Senhor te lembrares, o Senhor não se esquecer, o Senhor me der um filho. Olha, ela abre o seu coração, diz o que ela estava sentindo e pede a Deus que se lembre dela, que não se esqueça dela. Amados irmãos, como um coração humilde, como um coração que assim o faz, ele realmente é um coração
que vai estar tocando o coração de Deus. E ela então faz esta oração. E diz que ela estava fazendo esta oração de uma forma tão intensa que ela demorava-se, aqui diz no versículo 12. E diz que Eli, que era o sacerdote, passou a observá-la. E num primeiro momento, Eli fez um pré-julgamento e entendeu que ela estava por apenas balbuciar, porque diz o texto que ela orava no seu coração. Eli entendeu que ela estava embriagada. E diz até que Eli chama a sua atenção. No versículo de número 14 diz assim: até quando estarás embriagada? Aparta-te desse vinho. Então, meus amados irmãos, vejam como houve uma incompreensão por parte de alguém que estava perto, alguém que estava ao lado dela. E ela poderia então se revoltar e dizer assim: já não basta eu passar por esse sofrimento de ser estéril, de não ter um filho, de ter sido zombada e está sendo zombada pela outra mulher, por Penina. Já não basta isso, e agora vem injustamente me acusar de uma mulher embriagada, uma filha de Belial, uma mulher embriagada, uma filha do mal. E meus amados irmãos, novamente nós vemos que Ana, o porquê dela estar em sintonia com Deus, ela poderia estar dizendo: vou-me embora, esse sacerdote não sabe o que está falando, nunca mais volto aqui, nunca mais estarei nesse templo. Ela poderia ter se revoltado, saído, como muitos fazem quando acontecem algumas coisas e abandonam a igreja, e facilmente vão para outros caminhos. Dizem que saem e vão para um outro lugar, mas, na verdade, saem com o seu coração machucado, coração dolorido, coração sofrido, coração em pedaços. Por que, meus amados irmãos, Ana não saiu assim? Porque ela estava com o seu coração voltado em sintonia com Deus. E veja como ela respondeu: não, Senhor meu, sou mulher atribulada de espírito. Ela começou a explicar a Eli. Aquela vida que é dominada pelo Espírito Santo, ela pode estar passando por problemas e por situações difíceis, mas ela tem o domínio próprio para saber como responder, mesmo diante de uma afronta, de uma colocação injusta. E ela fala: eu sou uma mulher atribulada, não bebo bebida forte, nem sou realmente uma mulher que está com o seu coração longe do Senhor. Ela diz assim: porém, eu venho derramar a minha alma perante o Senhor. Versículo de número 15, olha, eu venho derramar a minha alma, eu venho colocar-me diante do Senhor. E olha que maravilha, meus amados irmãos, como ela pode se colocar como uma mulher que realmente, apesar dos problemas, sobre enfrentar não só esse problema, mas uma adversidade com alguém. E, amados irmãos, se nós enfrentarmos as adversidades quando elas acontecerem com alguém, com algum irmão, saibamos como resolver, saibamos como responder. E ela derrama o seu coração agora perante Eli. Eli não a compreendeu, então agora ela vai mostrar o que está acontecendo. E ela diz: não tenhas a tua serva por filha de Belial, versículo 16, filha do mal. Eu não sou assim. Eu, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos aprender que quando somos cristãos e alguma coisa, algo acontece que nós não somos incompreendidos, não somos compreendidos, na realidade somos incompreendidos, né? Nós temos que aprender a como nos comportar. E Ana já nos dá essa orientação tão bela e tão perfeita, quando ela fala então que o seu coração estava muito ansioso, muito aflito, muito aflito. Então ela derrama o seu coração perante Deus. E diz aqui que ele responde. Quantas situações não seriam respondidas
e não seriam resolvidas se agíssemos como Ana. Quantos irmãos estariam certamente em união e não muitas vezes com problemas e dificuldades de relacionamento se agissem assim como Ana? E Ana agiu assim. E olha, tocou o coração de Eli. Diz o versículo 17, e respondeu Eli, vai-te em paz. No começo ele achou que ela estava embriagada, agora ele compreende e reconhece que ele fez um pré-julgamento e fala agora para ela, vai-te em paz. Meus amados irmãos, ela poderia sair dali brigada com o sacerdote, muitas vezes brigados com um pastor ou com um irmão, mas ela saiu com uma palavra daquela pessoa que num primeiro momento a incompreendeu. E ela então agora recebe uma segunda palavra diferente, vai em paz. Que maravilha, meus amados irmãos. Olha só como estava o coração de Ana, a ponto dela tocar o coração de Eli, ele compreender imediatamente. E diz assim ele, e o Deus de Israel conceda conforme a petição que fizesse. Ele não sabia o que era naquele primeiro momento. Ela só disse que era atribulada, que tinha o seu coração sofrido. Talvez ele soubesse, porque ele conhecia Eucana e talvez ele conhecesse. Mas não vamos tomar nenhuma posição. Vamos dizer que ele não conhecia. Mas ele diz assim, que Deus faça segundo o que pediste. E como é que ela respondeu? Ache a tua serva mercê diante de ti. E assim a mulher se foi a caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vejam como um coração tomado por Deus, ele pode chegar na igreja com o coração sofrido, atribulado, dizendo nem tive vontade de comer, estou com meu coração amargurado, com a minha alma amargurada, eu choro abundantemente. E olha como ela sai agora da igreja, ela sai daquele lugar abençoado, porque ela buscou a presença de Deus. Diz assim que agora ela saiu para o seu caminho, voltou e comeu, e o seu semblante já não era triste. Meus amados irmãos, ela não sabia se Deus iria responder afirmativamente, mas o texto diz que ela saiu transformada, não com o seu problema resolvido, mas ela saiu com o seu coração certo de que estava nas mãos de Deus. Meus amados irmãos, que postura maravilhosa. E aí, o que aconteceu? Vou ler com os irmãos mais alguns versículos. Diz aqui o versículo de número 19, que Eucana coabitou com Ana, e diz o texto, lembrou-se o Senhor. Olha que maravilha. Lembrou-se o Senhor. Olha, meus amados irmãos, Deus fez aquilo que Eucana não poderia fazer. Eles poderiam ter a união, mas quem iria tocar para que Ana não fosse estéril era Deus. E lembrou-se o Senhor, e ela concebeu no devido tempo a um filho, e o chamou de Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Olha, meus amados irmãos, como ela tocou o coração de Deus. Lembrou-se de Ana e deu um filho para Ana. E diz assim que todo ano ela e seu marido Eucana, com toda a sua casa, foram oferecer a Senhor um sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Sabe, meus amados irmãos, ela recebeu o filho, mas ela sabia que aquele filho não era dela. Ela sabia que era do Senhor. E ela tinha que cumprir o voto. Um voto. E ela tinha que esperar que o seu marido estivesse ao lado dela. E diz assim, no versículo de número 22, que Ana não subiu, porque quando for o menino desmamado, levar-o-ei para ser apresentado perante o Senhor e para ficar lá para sempre. O tempo de desmame era de mais ou menos 3 anos. Então Ana teria 3 anos
mas ela tinha cumprido um voto. Deus estava acima daquela criança que ela tanto esperava. E ela disse que, cumprindo este voto, ela estaria sendo uma serva fiel. Então, meus amados irmãos, o seu interesse não era só receber e ter um filho, mas era cumprir este voto. E diz então que eles foram até a casa do Senhor. E diz que ainda o menino era criança. E então ela chegou na casa do Senhor e disse assim para Eli, versículo 25, depois de adorarem a Deus. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando. Por esse menino orava eu. O Senhor me concebeu a petição, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Notaram, meus amados irmãos, como Ana sabia que tinha que cumprir um voto, que ela se comprometera perante o Senhor? Deus ouviu a sua oração. Ela fez um compromisso com Deus. E ela então estava disposta a cumprir. E diz o texto da palavra de Deus, no capítulo de número 2, a partir do verso 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestindo uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Olha, meus amados irmãos, agora não subia mais com o coração amargurado, com o coração triste, mas ela subia para encontrar o seu filho, para levar uma túnica nova e para adorar e louvar a Deus. E diz que Eli agora abençoou Eucana e Ana. E diz assim Eli agora: que o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meus amados irmãos, olha que grande milagre. Agora vamos pensar, será que nós estamos tocando o coração do nosso Deus como fizera Ana no texto que acabamos de ler? Será que os nossos corações estão sendo derramados diante do Senhor da mesma maneira com que Ana se derramou? Será que nós estamos dispostos a cumprir os compromissos que fizemos com o Senhor, os votos que fizemos com o Senhor, como Ana assim o fez? Será que nós estamos dispostos a colocar Deus acima de todas as coisas? E Ana colocou Deus acima daquele filho que ela tanto amava e esperava. E quando Deus a Deus, ela reconheceu que era do Senhor e ela estava devolvendo, quer dizer, ela estava cumprindo com seu voto perante o Senhor. Será que nós estamos sendo assim, meus amados irmãos? E diz o texto da palavra de Deus que ela voltou para casa e teve mais 3 filhas e 2 filhos. Meus amados irmãos, quantas bênçãos, dize-as quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Assim Ana poderia cantar. Leia depois a oração de Ana. Mas Ana poderia cantar muitas bênçãos. Deus tem derramado muitas bênçãos nas nossas vidas. Para Deus não há nada impossível. Para que nós possamos sentir o tocar e a bênção de Deus, é necessário que nós toquemos o seu coração, como Ana o fizera. Mas é necessário que nós tenhamos um coração contrito, humilde, que se derrame diante do Senhor, que abra-se diante do Senhor e que saiba que nós dependemos do Senhor e cremos que Ele vai continuar a olhar para nós e vai cuidar de mim e de você hoje e sempre. E Ele olhou para mim e para você de uma forma grandiosa, porque Ele me deu vida e vida em abundância quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E nós, o Senhor se lembrou de mim e de você, porque
porque quem era para ter sido sacrificado era eu e você, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos abençoou e nos amou, enviando Jesus, para que todo aquele que nele crê, que confiam nele de todo o coração, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, meu amado, minha amada, pense nisto. Pense em tocar no coração de Deus, como fizera Ana, como acabamos de estudar do centurião na semana passada, para que nós possamos estar sentindo as ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Deus te abençoe, que este exemplo de Ana possa ter tocado fundo no seu coração, como tocou no meu, e assim nós possamos estar buscando a presença e a direção desse Deus. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por este exemplo tão maravilhoso de Ana, quando ela derramou seu coração diante do teu altar. Colocou a sua angústia, aquilo que lhe trazia grande sofrimento, e o Senhor a abençoou. O Senhor sentiu a sua oração e a abençoou. Senhor, nós nos derramamos dentro do teu altar nesse momento. Colocamos dentro do teu altar a igreja de Vila Formosa, para que nós possamos tocar o teu coração. Para que nós possamos tocar o teu coração, é necessário que nós sejamos como Ana. Venhamos a nos derramar diante de ti. Certamente o Senhor vai abençoar as nossas vidas e a vida da IPI de Vila Formosa. Por isto, nos colocamos diante de ti humildemente, e seja, Senhor, benigno para conosco, e ouça a nossa oração, para que a igreja possa ser abençoada por ti, vidas possam conhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Queremos orar pela IPI do Brasil, que completou mais um ano de vida. Abençoe a IPI do Brasil, abençoe as nossas igrejas espalhadas por todo o território nacional, e que em cada lugar onde há uma IPI do Brasil, vidas possam estar entrando nestas igrejas e possam estar conhecendo que há um Deus único e verdadeiro, que tem abençoado e cuidado de todos aqueles que nele creem e confiam nele de todo o coração. Aceita a nossa oração, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, unidos iremos andar.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. quando Jesus derramou sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Amados, nós vamos ter o privilégio de participarmos de mais uma ceia, quando lembramos da obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar por causa dos nossos pecados, para nos salvar e para nos dar vida nova. E por isso é que nós, quando nos reunimos e comemos do pão e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que ao comermos desse pão e bebermos deste cálice, o Espírito Santo possa estar envolvendo a tua vida, te abençoando, te fortalecendo, te renovando, e que nós continuemos firmes, anunciando a verdade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Oremos. Abençoa, Senhor, a este pão e este cálice, que os meus amados, ao comerem do pão e beberem do cálice, sintam revigorados pela presença e pelo poder do Teu Espírito Santo, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde estas vidas, Senhor, para que nós continuemos a ser servos bons e fiéis, e continuemos a te servir de todo o nosso coração. Aceita a nossa oração e abençoe a todos por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Palavras do Senhor Jesus: esse pão é o meu corpo, que é sacrificado por vós, comei dele todos. Depois Jesus, tomando o cálice, disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Bebei, fazei isto em memória de mim. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam hoje e até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém.